Bom, pessoal, vamos falar de poesia marginal e Paulo Leminski nessa pequena aula. Nós vamos tratar de dois temas bastante interessantes, né? Uma apresentação geral, uma coisa bem superficial. Talvez depois a gente consiga explorar um pouco mais esses temas, né? Fazer outras aulas aprofundando mais esses temas. Mas a princípio nós vamos falar de poesia marginal e Paulo Leminski. Vamos começar tratando da poesia marginal. A poesia marginal é uma poesia que se constituiu principalmente na década de 1970. Ela se aproveitou entre aspas, né? Ela entrou ali no vácuo criado pelo recuo das vanguardas programáticas de 50 e 60. Você tinha ali o concretismo, você teve a poesia praxis, você teve a poesia social, você teve um monte desses programas poéticos nesse tempo, né? E aí se fortaleceu o verso livre ou metrificado, que ficou oposto à sintaxe meramente gráfica. Então, houve uma pesquisa em torno do aspecto gráfico do verso, principalmente trazido pelo concretismo e também pela poesia praxis. Essa pesquisa vingou durante muito tempo, ela trouxe uma grande transformação na poesia brasileira, mas parece que o concretismo estava mais preocupado em aspectos visuais, enquanto que a poesia da década de 70 vai estar mais preocupada com a coloquialidade, vai estar mais preocupada com uma certa liberdade de verso e uma liberdade ligada à liberdade das formas na fala, do que com a estrutura métrica do verso. Mas a gente vai ver que, obviamente, são tendências gerais. Obviamente que a poesia da década de 70 e a poesia marginal se beneficia do que aconteceu no concretismo antes. Outras características dessa poesia marginal: ela seria autobiográfica, seria livre, anárquica, seria uma poesia do desejo e da memória. Ou seja, estaria muito ligada às necessidades humanas mais básicas, aquilo que o homem traz em si, a necessidade de liberdade, a necessidade de rompimento com convenções. É uma poesia bastante anticonvencional, inclusive ela brinca bastante com ditados populares, com coisas que aparecem nas propagandas, com chavões. Ela discute bastante isso, nesse sentido até um pouco parecida com o primeiro modernismo, essa sensação mais irreverente do primeiro modernismo. Ela tem uma poesia com, ela é uma poesia com caráter público e político, né? O que significa que ela é uma poesia feita é, para atingir um público maior. Ela dialoga com percepções e vivências de um público maior, e ela se mete em política, ela tenta se colocar em relação aos acontecimentos políticos da época. E aí, notadamente, boa parte dos poetas da poesia marginal são poetas. Claro, não houve só a poesia marginal da década de 70, mas boa parte desses poetas da poesia marginal, principalmente, eram poetas que se opunham ao governo da ditadura militar de então. Também nessa época você tem o Último Drummond, você tem o Ferreira Goulart, você tem o Nauro Machado, você tem outros poetas que estão avançando nas suas pesquisas, que estão avançando na sua produção poética, que tem muito interesse também. Então, ao mesmo tempo que você tem esses poetas novos, esses poetas jovens, que vão se metendo a fazer poesia do jeito que dá, do jeito que conseguem e tudo, você já tem alguns poetas consagrados que continuam seus trabalhos, continuam sua pesquisa, continuam batalhando a poesia nas concepções que eles têm. E aqui disse que a poesia se auto-intitula marginal no sentido de que ela é um desafogo. Você tem, na verdade, uma poesia. Você tem a formação das grandes editoras, você tem a censura, né, no sentido de que as editoras são vigiadas, né, as produções podem sofrer restrições.
E essa poesia vai tentar se livrar dessa estrutura oficial para adquirir uma certa liberdade, tanto em termos de circulação, de forma que ela possa circular em outros locais, em outros, em outros círculos, né? Circular em outros círculos é boa, né? Mas circular em outros grupos que não sejam aqueles grupos em que tradicionalmente ela circula, os grupos tradicionais de consumo de poesia. E outras características também, é uma poesia anárquica, satírica, paródica, aquilo que a gente já vinha dizendo, o humor está muito presente nessa poesia, né? As formas do humor, as questões do humor estão todas ali. Tem cadências coloquiais e ela é aparentemente antipoética, só aparentemente, né? Porque ela tem muita poesia ali, tem, inclusive ela cria possibilidades para poética que até então a gente não tinha. Muito bem. A poesia marginal tem um livro que é central para se entender a poesia marginal, que é o 26 Poetas Hoje, da Heloísa Buarque de Holanda. Ela fez uma coletânea de várias pessoas que escreveram nesse período e escreveram dentro dessa perspectiva. Ela é uma poesia que circulava nas universidades, ela é anti-editorial, ela circulava com cópias mimeografadas, né? Vendidas, aquele livrinho de poesia, aquela poesia que se vendia para o colega, que circulava em determinados grupos de forma autônoma, sem precisar do livro da editora. Ela trabalha com o lirismo do cotidiano, tem um compromisso crítico muito forte. O lirismo do cotidiano é forte principalmente no Cacaso. Eu acho que a poesia dele preenche bem essa coisa do lirismo do cotidiano. É uma poesia que está ligada a um certo tom confessional. Então ela fala de coisas que não são coisas, não são coisas, digamos assim, confessáveis, não são coisas facilmente ditas. Ela vai buscar algumas coisas mais, digamos, não convenientes do comportamento humano. Trabalha muito com a metalinguagem, então brinca muito com as palavras, brinca com as estruturas, né? Faz determinadas aproximações e afastamentos. Tem como grandes nomes Ana Cristina César Cacaso e aquele que a gente vai ver mais detidamente, Paulo Leminski. Inclusive Cacaso e Paulo Leminski também foram letristas de canções da música popular brasileira. O Cacaso, eu lembro que tem uma música belíssima, Dentro de Mim Mora um Anjo. Também tem algumas composições com Edu Lobo. E, segundo muitos, foi o último grande movimento coletivo da poesia brasileira, lá na década de 70, então já vamos para 50 anos sem um grande movimento coletivo. E eu acho que até a poesia dos slams vem preencher um pouco desse espaço de movimento coletivo de poesia nos últimos anos, né? Acho que é um movimento ao qual se precisa prestar atenção, a poesia dos slams e a chamada poesia periférica, né? Ou poesia da periferia, feito pelo Sérgio Vaz e outros poetas. Vamos um pouco adiante, então. Vamos falar um pouco do Leminski. O Paulo Leminski nasceu em Curitiba em 1944, faleceu em 1989. Era professor de História e Redação em cursinhos. Era uma figura muito única, muito carismática. Foi diretor de criação e redação de publicidade. Era faixa preta de judô. Quer dizer, tinha lá a sua prática esportiva também. Sempre foi um cara muito presente, sempre foi aquelas pessoas que divulgam, que ampliam os horizontes da cultura. Alguém culturalmente muito relevante, uma pessoa pulsante, né? Um centro de irradiação de cultura e de ideias. Ele teve uma trajetória breve, né? Como se vê aí na biografia dele, viveu infelizmente pouco, né? E ele trouxe à luz algumas fraturas pós-68, né? Algumas questões que ficaram muito marcadas depois dos grandes movimentos de juventude, os grandes movimentos de repensar o mundo em 68. Né? Disse que ele tenta criar uma antropologia poética, ou seja, uma forma de pensar o homem, pensar o que é o homem por meio da poesia.
Ele também tem o apelo a essa utopia comunitária dele, que é a ideia de que os homens colaboram entre si, né, para a produção daquilo que é de melhor, inclusive dentro da poesia, inclusive dentro da arte. Ele aposta no acaso e em técnicas ultramodernas de comunicação, e ele traz consigo algo que era dos concretistas, que é aquele intelectualismo, aquelas citações, aquelas referências cultas que os concretistas tinham tão forte. Ele traz isso na poesia dele, mas ele combina isso menos com a intenção gráfica ou de artes plásticas e mais com a intenção publicitária e de uso coloquial. E aí ele cria algo original, único e muito interessante, que é isso que o Leminski oferece pra gente. Muito bem, eu trouxe alguns poemas do Caprichos e Relaxos, só pra gente dar uma olhada no que o Leminski oferece nesse livro. Então eu trouxe esse belíssimo aqui, né? Você tem aves de ramo em ramo, meu pensamento de rima em rima erra. Até uma que diz te amo. Então é bem interessante esse poema, né? Você tem uma construção de 3 versos, aqui 4 versos e 3 versos. A única, digamos, estrofes, né, a gente talvez não pudesse dizer estrofes, mas a única das estruturas que não tem 3 versos, o 4º verso é o erra, combinando com o fato da estrutura não ter esses 3 versos, né? Então, aves de ramo em ramo, então você tem uma repetição do amo, amo, né? Ramo, ramo, da rima. Meu pensamento de rima em rima, então você tem uma estrutura e outra estrutura que vão construindo uma regularidade. Então você tem a repetição do ramo, a repetição da rima, e inclusive na repetição do ramo e da rima você usa as mesmas consoantes, né? E o de, em e o de, em. E as aves estão substituídas aqui embaixo pelo meu pensamento. Então você tem aves e meu pensamento. Então é como se você tivesse aqui pela utilização da mesma estrutura visual e pela contiguidade, para você colocar o elemento no mesmo ponto do outro elemento, você faz uma aproximação entre os dois elementos, né? E você tem uma aproximação clássica de pensar que as aves voam e meu pensamento também voa. E as aves voam de ramo em ramo e meu pensamento voa de rima em rima, né? Como as aves vão caminhando de ramo em ramo, o meu pensamento vai caminhando de rima em rima. Só que aqui a palavra erra. Meu pensamento de rima em rima erra, até uma que diz te amo. Então aí quando ele coloca o te amo aqui, esse amo vai rimar com o ramo aqui em cima. As rimas rimam entre si, mas elas erram. Né? Elas erram, elas não fazem as rimas, elas não fazem o casamento. Né? Nem na estrutura e nem na sonoridade. E aqui embaixo, finalmente, você repete, né? E você e traz o te amo rimando com o ramo. E você pode notar que se você eliminasse essa central aqui, aves de ramo em ramo, até uma que diz te amo, você teria uma combinação bastante forte de estrutura, mais até do que com essa central que é interpolada aqui. Bem interessante essa construção do Leminski nesse poema. Vamos ver mais um poema do Leminski. Esse aqui, entre a dívida externa e a dúvida interna, meu coração comercial alterna. Aqui você tem também um mesmo processo, um processo bastante interessante, um jogo com as palavras. Então, entre, aí você tem 2 expressões, né? A dívida externa e a dúvida interna. Você muda apenas o U aqui, né? De dívida para dúvida, muda apenas o U. Mas você transforma em uma oposição externa e interna, né? Então você tem a dívida, a dúvida, externa e interna. Então, embora que você mude apenas uma letra do ponto de vista fônico, você muda a concepção. E aqui você deixa a concepção, inclusive, oposta, externa e interna. E também você muda bastante, bem pouco, né? Você muda ex e in. Você troca entre si e você tem a dívida externa, fazendo uma remissão provavelmente à situação do país, que não era nada boa naquela época, e a dúvida interna, é a situação interior. Então parece que você tem uma oscilação entre o que está fora de si e o que está dentro de si, né? Entre a situação de fora e a situação de dentro. As duas coisas preocupam.
E aí embaixo, meu coração comercial, bem interessante, porque o coração está ligado à dúvida interna e o comercial está ligado à dívida externa. Então ele junta em duas palavras aqui, duas preocupações que ele tem aqui em cima. Meu coração comercial alterna. Alterna no sentido de que ele vai mudando de um para outro, de outro para um, de um para outro, de outro para um. Né? Muito bem. Se você reparar aqui, tem outro jogo interessante. Dívida e dúvida são palavras proparoxítonas, né? Dívida, dúvida. Externa e interna são palavras oxítonas. Desculpa, paroxítonas. Externa, interna. E coração e comercial são palavras oxítonas. Então você tem proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. É bem interessante a construção que o Paulo Leminski faz, porque ele cria um ritmo muito legal no poema. Entre a dívida externa e a dúvida interna, meu coração comercial alterna. Com essas escolhas de prosódia das palavras, ele cria um ritmo muito bacana nesse poema. E por fim trazemos um poema muito bonito que chama Contra Narciso. Em mim eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim dezenas trens passando, vagões cheios de gente centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Aqui é um pouco daquilo que a gente vinha falando da antropologia poética do Leminski, né? Vamos pensar o que é o homem. E aqui esse jogo entre o eu e o outro, na questão da identificação. Como é que eu me identifico? Como é que eu me vejo? Para que eu me veja, eu preciso desse outro. Né? E para que eu veja o outro, né, eu preciso reconhecê-lo aqui como parte dessa forma de me ver. Então, o outro está em mim, assim como eu estou em você, nele e em nós. Né? E aqui bem interessante esse final, surpreendente. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, mesmo quando nós, cada um de nós se encontra a sós, é só quando nós nos reconhecemos dentro desses outros e eus que aqui aparecem, é que a gente consegue estar num certo sentido de saber quem somos, estarmos em paz, né? No sentido de saber quem somos, ou termos pelo menos a tranquilidade de ter essa percepção. Por isso aí o contra Narciso, né? O Narciso é aquele que olha para si mesmo e admira a própria figura, e o contra Narciso é aquele que olha para si e vê o outro, e o outro, e o outro, e o outro, o outro, e o outro, e o outro, e vários outros. Algumas palavras bem colocadas, muito bem colocadas, ó, trens passando, que remete a transpassando, atravessando, né? Vagões cheios de gente, centenas, a ideia de multidões aqui. Né? Quer dizer, a ideia do homem se relacionando com essas multidões, dentro dessas multidões, e essas multidões dentro do homem. Muito bacana esse poema do Leminski, né? Muito interessante na sua estrutura e naquilo que ele tem a dizer. Bom, em síntese, era isso que a gente tinha a trazer sobre o Leminski, sobre a sua poesia e sobre a poesia marginal. Bem pouco, obviamente, mas é uma introdução. Para quem tiver interesse, eu recomendo a leitura de A Teus Pés, da Ana Cristina César, e a leitura do Caprichos e Relaxos, do Leminski. Outros livros muito importantes, também muito bacanas. Vocês podem ler, saiu uma edição de obra completa do Cacaso, que é fenomenal, é muito legal, muito bacana. Talvez seja um pouquinho cara, mas vale a pena comprar, porque está tudo ali. É até curioso, né? Você vê uma edição tão bonita, tão acabada, tão bem feita, para poemas da poesia marginal, que eram poemas justamente anti-editoriais, né? Bem curioso. Mas é assim, né? O capitalismo assimila as coisas. E o Catatal do Leminski, que também é uma obra bastante interessante, se você tiver curiosidade de ver. Bom, é isso. Obrigado. Até a próxima.